Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Campina Grande, quarta-feira, 5 de agosto. Hoje celebra-se o Dia Nacional da Saúde. E como nós precisamos de orar pela saúde desta nação, que, ao meu ver, está na UTI, como um paciente que está vivendo uma crise sem precedentes. Por isso, precisamos de continuar orando por nossa pátria, principalmente por este ano ser um ano de eleições. Portanto, nesse Dia Nacional da Saúde, oremos pela saúde e pela cura desta nação. Chega de tantos escândalos. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e o pastor Robson em Curiosidades Bíblicas, trazendo muitas informações. E eu quero deixá-los agora, sem perda de tempo, no bloco Curiosidades Bíblicas. Olá, queridos! Nós estamos na cidade de Sardes, a quinta igreja citada no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Você é muito bem-vindo a começar essa jornada conosco a partir de agora. Nos tempos antigos, a cultura da cidade, os costumes dos povos se misturavam demais com as práticas dos irmãos dentro da igreja. A cultura não era algo separado da vida individual e pessoal da igreja. Pelo contrário, muitas vezes aquilo que as pessoas aprendiam no mundo, na vida lá fora, era trazido para dentro da igreja e passava a fazer parte da cultura de fé daquela comunidade. Quando Jesus Cristo escreve a igreja de Sardes, ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus é uma menção à simbologia do Apocalipse, pois 7 simboliza aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. É um número que se refere ao próprio Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou aquele que é completo. Eu sou aquele que preenche todo o vazio em todas as coisas. Eu sou o ser autossuficiente que se torna suficiente para cada pessoa. Ao mesmo tempo, na mesma sentença, quando diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1 de Apocalipse, nós temos a primeira menção dessas 7 estrelas, que é uma referência aos pastores das 7 igrejas, que também são identificados como sendo os anjos da igreja. Então, o que Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, é que ele deve ser a única coisa que completa o coração humano. Ele tem as 7 estrelas, os pastores em suas mãos. E os pastores têm a obrigação espiritual, moral e ética de transmitir essa mensagem para os membros das suas igrejas. Especificamente aqui, os nossos irmãos da cidade de Sardes. Mas o curioso ainda é que mais adiante o Senhor está dizendo assim: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa é uma menção, me parece, às práticas que eram realizadas aqui nessa cidade. A cidade de Sardes se tornou muito conhecida, famosíssima, devido ao ouro. Aqui próximo, nessa direção, tem um rio, e esse rio era conhecidíssimo porque as suas águas traziam para as suas areias ouro.
Então, aqui, nos dias bíblicos, você poderia encontrar muitos garimpeiros coletando ouro à margem desse rio. Isso fez com que essa cidade se tornasse não apenas famosa, mas também muito rica, muito abastada. Logo, os membros dessa igreja, da cidade de Sardes, também eram ricos. E esse é um dos problemas da riqueza. Nós entendemos que a riqueza é um dom de Deus. Nós não temos nenhum problema com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que a riqueza passa a ser um problema quando ela ocupa um espaço muito especial no coração humano. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Foi aqui na cidade de Sardes, devido ao comércio com ouro, foi aqui nessa cidade que foi cunhada a primeira moeda da história. A história do dinheiro como moeda começa aqui, na cidade de Sardes. É aqui que começam a comercializar não apenas através do escambo, não apenas através do peso dos elementos e dos produtos valiosos, mas com a utilização de moedas. E isso é muito interessante porque muitos ourives eram conhecidos pela sua prática desonesta de corromper o ouro. Eles vendiam o ouro como se fosse um ouro de melhor qualidade, quando na verdade não era. A qualidade daquele ouro era inferior. E era isso que estava acontecendo com muitos crentes na igreja de Sardes. A qualidade da sua espiritualidade era inferior. A sua aparência era uma coisa, mas a sua estrutura interna era outra. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo começa dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem tudo em suas mãos. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele é o Criador, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Mas da mesma forma que os ourives, os trabalhadores, estavam corrompendo o seu trabalho, estavam adulterando o produto do seu comércio, que era o ouro, um ouro adulterado. Da mesma forma, os crentes na cidade de Sardes também estavam adulterando a sua fé. É por isso que Jesus Cristo diz de forma enfática: eu não tenho achado íntegras as suas obras. As suas obras não estão completas. Não existe inteireza. Inteireza no sentido de que elas não são completas. Está faltando algo na sua fé, no seu coração, na sua prática, nas suas atitudes. As pessoas estavam vivendo apenas para si mesmas e não para Deus. A população de Sardes ficou muito conhecida devido à extração de ouro. Ela vinha às margens do rio para coletar o ouro que era trazido pelas águas e se misturava com a areia. Isso fez com que a cidade se tornasse extremamente rica e conhecida, poderosa no comércio de ouro, atraindo pessoas de vários lugares da Ásia Menor, inclusive uma população de judeus que recebeu apoio, abrigo e proteção na cidade de Sardes. Curiosamente, a população judaica, para ela, foi permitida, inclusive, enviar suas ofertas para o templo em Jerusalém, mostrando assim a sua fidelidade com a casa de Deus, o seu compromisso com Deus, Criador de todas as coisas, porque aquele grupo de irmãos, judeus e cristãos, entendia que do Senhor vem todas as coisas. Ele é o dono de tudo e por isso eles enviavam os seus dízimos e ofertas para Jerusalém, para o templo, como ato de fidelidade e gratidão. Talvez essa tenha sido uma das fontes de bênção financeira para o povo que vivia na cidade de Sardes, devido à sua fidelidade a Deus. Por outro lado,
Com o passar do tempo, a prosperidade e o crescimento financeiro fez com que esse povo começasse a perder essa fidelidade. Eles começaram a negligenciar não apenas os seus dízimos e ofertas, mas a sua própria vida com Deus. Porque, afinal de contas, aquilo que nós ofertamos a Deus é simplesmente o reflexo do tipo de vida que nós temos para o Senhor. Dentre as muitas evidências dos nossos irmãos cristãos da igreja primitiva, especificamente aqui em Sardes, nós encontramos esse símbolo que é um dos mais comuns para a igreja primitiva. É o que nós chamamos de Ki-Ru, é o tetragrama. Aqui nós temos condensado um título atribuído a Jesus Cristo dos mais comuns. Iesus, uma letra grega que parece um X, é a inicial de Christos, esse círculo cortado no meio, que é o teta, é o Theos, traduzido como Deus. Você tem o Y, que é como o Y que nós temos hoje no grego, que é a inicial de Huios, significa filho, né? E o sigma, nesse formato aqui, ó, que é a inicial da palavra soter. Então, esse círculo significa Jesus Christos Theos Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Era um símbolo utilizado para representar não apenas a nossa fé, mas os locais que eram utilizados para adoração. E isso é muito importante porque nós encontramos esse símbolo aqui dentro de uma sinagoga. Isso mesmo, a sinagoga, que é uma espécie de igreja utilizada pelos judeus. A sinagoga foi criada durante o período do cativeiro na Babilônia. E você pode encontrar aqui em Sardes uma sinagoga não apenas muito bonita, mas também muito grande. Na verdade, nos dias de hoje, nem toda sinagoga em Israel tem o porte dessa sinagoga aqui, o que evidencia que a fé cristã estava conquistando não apenas o coração da comunidade gentílica aqui de Sardes, mas também dos próprios judeus que habitavam aqui em Sardes. Então nós temos aqui nesta sinagoga o que parece ser um local de encontro entre duas fés. É quando dois povos são feitos em um só. O povo judeu, a quem são dadas as promessas e a herança a partir do Antigo Testamento, e o povo cristão, a quem é apresentado o cumprimento dessas promessas em um só lugar. Então isso é muito emblemático aqui dentro de Sardes. Na entrada da sinagoga você vê a pia, que era utilizada para a purificação antes da apresentação dos serviços religiosos pela comunidade judaica. Então me parece que o que nós temos aqui é a apresentação não apenas de uma comunidade judaica, mas de um povo judeu que estava se convertendo a Jesus Cristo e abraçando a fé da nova aliança. O Senhor Jesus, então, conclui a sua carta afirmando que existe um pequeno grupo dentro da igreja que não manchou as suas vestes com as imundícies do mundo. Esse grupo precisa ser consolidado. Essa é uma ilustração comparativa com o ourives. O ourives que é honesto,
aquele trabalhador que tem a possibilidade, o privilégio de manusear coisas preciosas, de trabalhar com coisas valiosas e ainda assim não se corrompe. Ele mantém a sua integridade emocional, espiritual, ética e moral. Essa é uma comparação que Jesus Cristo faz com um pequeno grupo dentro da igreja que não se corrompeu, que não se deixou levar pelas coisas do mundo. Aquele grupo de crentes que está prosperando, está desenvolvendo a sua vida, que está crescendo, mas ainda assim mantém a sua integridade. Ainda assim mantém inteiros os seus valores éticos, emocionais, morais e, sobretudo, espirituais. São aqueles crentes que receberam o dom de Deus de crescer, de desenvolver e de prosperar, assim como muitos aqui na cidade de Sardes estavam experimentando. Mas ainda assim mantiveram a sua honestidade espiritual, o seu compromisso com Jesus Cristo de forma íntegra. Esses não se corromperam. Jesus Cristo afirma nesta carta que esse é um pequeno grupo. E esse pequeno grupo precisa ser consolidado. Por isso que no início da carta, Jesus Cristo inicia falando ao pastor da igreja, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. É a função do pastor trazer para perto esse pequeno grupo, essas pessoas que querem de verdade ser íntegras, porque essas precisam ser consolidadas. Essa foi a mensagem de Jesus para o pastor. Para que essas pessoas sejam fortalecidas, para que elas mantenham a sua integridade. E, ao invés de serem influenciadas pelos maus exemplos, essas pessoas se tornem exemplos para outros e uma fonte de boa influência para os demais. Nós finalizamos então fazendo essa pergunta para você. A qual grupo de crente você pertence? Aqueles que mostram uma coisa dentro da igreja, aquele tipo de crente que é muito bom com os discursos, que sabe muito bem elaborar os raciocínios e desenvolver um argumento, mas a vida não corresponde a nada daquilo que ele está falando. Ou você pertence ao outro grupo de crentes, aquele crente que é honesto, que é sincero, que é genuíno, que é realmente comprometido com Jesus Cristo em cada detalhe da sua vida, que mantém a sua integridade. São esses que Jesus Cristo disse que não mancharam as suas roupas. São esses que receberão do Senhor vestiduras brancas, porque são dignos e andarão ao lado do Cordeiro. A qual grupo de crente você pertence? Essa resposta não vai ser dada através das suas palavras. Essa resposta só pode ser dada através das suas atitudes. Convido vocês agora para que todos abramos as nossas Bíblias e depois eu vou ler alguma coisa que é importante nesse livro que eu ganhei de presente, Pastores de Carne e Osso, enquanto que o tema do nosso sermão hoje é Pastor não é de ferro. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, versículos 10 a 15. Depois eu vou voltar um pouquinho para explicar por que Moisés, ele dirigiu-se a Deus fazendo uma oração, um clamor aflitivo. Moisés estava aflito. Não é o meu caso. Eu estou feliz da vida, muito feliz, porque cumpri o meu ministério até enquanto fui pastor desta igreja. Estou felicíssimo. Estou muito bem, com muita alegria no meu coração, por ter exercido o ministério com dignidade, com fidelidade, com lisura, com transparência, com respeito, com submissão, com obediência à palavra de Deus. Mas eu preciso lhe dizer isso a vocês, porque Moisés estava numa aflição muito grande. Dá a impressão que
Por isso que eu disse, não interprete isso como um desabafo, de jeito nenhum. Vamos ler. Números capítulo 11, versos 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo como o aio, ou como a ama leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Quero antes dizer para vocês que muitas pessoas, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha atitude de pedir meu jubilamento. Muitas pessoas chegaram para mim: pastor, o senhor ainda é muito novo, o senhor está jovem ainda, o senhor tem muito ainda para dar, para que o senhor vai pedir agora? Chegaram para minha esposa, inclusive o presbítero Alberto: convença pastor Bosco que não faça isso, pedir o jubilamento. Ele pode ainda continuar com a gente, fazendo muita coisa aqui na igreja. E minha esposa sabiamente disse: ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Pergunte a ele, fale com ele. Eu já não tenho como fazer alguma coisa, ele já decidiu. Então muita gente chegou para mim, fazendo como uma espécie de um apelo, pedindo que eu pensasse. E eu queria dar resposta agora àqueles que estavam achando que chegou o tempo, que não chegou o tempo, digo. E eu, depois de orar muito, cheguei a essa conclusão. Eu quero só citar o Salmo 104, versículo 19. E observe que é um astro de quinta grandeza. Um astro de quinta grandeza, que trata-se do nosso sol. E lá no Salmo 104, versículo 19, o texto sagrado diz: o Senhor fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Amém, meus irmãos? O sol conhece a hora do seu ocaso. Então chegou o momento que Deus falou ao meu coração: o ocaso do seu ministério está chegando. Quem sou eu para resistir? Eu poderia até continuar ainda aqui à frente da igreja, sem que vocês soubessem do sentimento que estava no meu coração. Mas quando eu comecei a sentir, eu disse: não, é tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. E aí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: por que o senhor pediu jubilamento? Todos nós conhecemos as nossas limitações. Todos nós. A criança conhece as suas limitações, o adolescente conhece suas limitações, o jovem conhece as suas limitações, o adulto conhece as suas limitações. As pessoas que já estão entrando na terceira ou melhor idade, como alguns dizem, conhecem também suas limitações. Então eu não vou forçar a barra, porque sei até onde podia ir. No Salmo 119, versículo 26, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Jó declarou: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites.
E não adianta a gente forçar a barra, não adianta a gente querer ultrapassar aquilo que você está sem mais condições de fazer. E ainda encontramos também Jó, no capítulo 14, versículo 5. Jó declarou: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites. Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Estou com 74. Se alguém pela sua robustez chegar a 80, o melhor dos seus dias é canseira e enfado. Eu já comecei a sentir isso. E quem tem essa idade sabe do que eu estou falando. Não adianta você querer dar uma de jovial, de jovem forte, que ainda está com disposição, com garra, com vontade. Você conhece suas limitações. Isso para mim é muito importante. Então, neste caso, o melhor dos seus dias é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Cada um sabe até onde pode ir. E aí surgiu o título desse sermão: Pastor não é de ferro. Depois foi que chegou em minhas mãos esse livro, que eu fui presenteado, Pastor é de carne e osso. E aí a gente vai aqui mostrar para você, por que colocamos esse título, Pastor não é de ferro? Porque isso é uma metáfora, comparado ao ferro, que é um aço, né, resistente, mas que o ferro, ele com o tempo de uso, ele enferruja, ele sofre corrosões, né? Outro dia nós tivemos aqui uma partezinha de uma coluna que estava ficando assim corrosiva, e o nosso engenheiro, o irmão diácono Gregory, ele foi lá, fez o serviço que tinha de fazer, né? Colocou dentro da técnica da engenharia, e ele isolou aquela parte que estava comprometendo aquela coluna. Então, tudo tem o seu tempo. A minha esposa diz muito isso, comentando comigo: tudo que tem começo tem fim. E é verdade. E o bom, meus irmãos, é saber como você vai terminar. Terminar bem. Não terminar com certas dificuldades que as pessoas, inclusive, às vezes até dizem: ele já era para ter parado, ele já era para ter deixado, e está forçando a barra. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que jamais eu iria fazer isso. Então eu usei essa metáfora como título dessa pregação, não como um desabafo, mas como retórica do que aprendi em 50 anos de ministério pastoral. Aprendi nas lições da vida ministerial e aprendi na vida com o exemplo de outros colegas também. Outros colegas, outros ministros que estiveram também passando muitas lições para mim. Então o texto que eu trouxe para vocês como base é para mostrar que o pastor Moisés, porque Moisés foi pastor, foi através de Moisés que o Senhor tirou ele da terra do Egito, das garras e da escravidão de Faraó, que escravizou o povo durante muitos anos, explorou o povo para fazer seu trono cada vez mais se tornar fortalecido e ser uma das potências da época. Então Deus levantou Moisés para retirar o povo da escravidão de Faraó do Egito. E nós pastores também somos levantados por Deus para retirar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão nas garras sobre o jugo de Satanás, para que eles sejam libertos. E eu vi durante 50 anos Deus resgatar vidas, restaurar vidas, transformar vidas, levar pessoas que estavam com suas vidas arruinadas. Muitos de vocês que estão aqui são prova disso. Hoje de manhã, foi quinta-feira, no culto de doutrina, o presbítero Genildo falando aqui como ele entrou na igreja. E ele então depois me procurou, disse: pastor, eu quero me preparar para ir para o seminário. Quando algum jovem membro da igreja me procura com faz essa indagação, eu digo: você está sentindo chamada de Deus? Você tem convicção de chamar? Não, pastor, eu quero me preparar para ajudar, para saber pregar, para instruir, para doutrinar, para ensinar. Inclusive quinta-feira tivemos um estudo aqui maravilhoso, ministrado por ele, presbítero Genildo. Então fez jus àquilo que ele tinha dito. Eu quero me preparar, pastor, para melhor pregar a palavra de Deus. Mas eu vi como ele entrou aqui, alcoólatra, com todo respeito, né? Que o irmão já deu esse testemunho publicamente, e hoje é um homem de Deus, vida transformada,
Eu posso citar muitos outros exemplos. O presbítero Sebastião é um outro exemplo também, tantos quantos eu vi nessa igreja durante esses 46 anos que eu fui pastor aqui, 4 anos lá na igreja do Centenário, 50 anos, eu vi muitas vidas, centenas de vidas que estavam arruinadas, na sarjeta, no pecado, nas drogas, vidas, lares destruídos, famílias destruídas, arruinadas, e foram resgatadas, porque antes era escrava de Satanás, como o povo estava escravo lá no Egito, e Deus levantou Moisés para tirar este povo de lá, do jugo de Faraó. E esse povo, meus irmãos, esse mesmo povo que foi retirado lá das trevas, da sarjeta, né? Eles, das trevas que eu digo, da sarjeta, do domínio do jugo de Faraó, eles viram muitos milagres acontecer. Eles testemunharam que foi Deus com mão forte e poderosa que tirou o povo através de Moisés das garras do tirano Faraó. Eles viram as 10 pragas do Egito como juízo de Deus sobre todo o Egito, para que Faraó se quebrantasse e deixasse o povo sair. Eles viram o mar vermelho abrir. Deus alimentou este povo com maná. As suas vestes e as sandálias não se desgastavam. Agradeço a todos quantos estiveram conosco e amanhã, com certeza, nos reencontraremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida.